Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado e nessa videoaula serei o professor de matemática de vocês. Nós iremos conversar agora sobre um assunto bastante interessante ainda envolvendo a circunferência ou círculo trigonométrico. O nome desse assunto é redução ao primeiro quadrante. Nessa videoaula eu irei falar apenas da redução do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Nas próximas eu falarei da redução do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Mas vamos nos atentar agora somente à redução do segundo para o primeiro. Vamos ver como é que fica no nosso desenho. Considere aqui na circunferência o ponto A, que é a origem da circunferência. Agora, digamos que você andou de A até aqui um ponto B. Você tem o arco AB. A este arco AB corresponde esse ângulo central aqui de medida T, ok? Agora, olhando para esse ângulo que mede T, ou o arco que mede T também, podemos dizer assim, que não tem problema nenhum, nós conseguimos dizer qual é o cosseno e o seno desse arco. Por exemplo, projete o ponto B no eixo dos x, projete o ponto B no eixo dos y. Você obtém o ponto E e o ponto P aqui. O cosseno deste arco que mede T é esse tamanho que vai do O até o E. Essa parte rosa aqui. Esse aqui é o cosseno de T. Esse comprimento rosa. Agora, o seno, essa parte amarela aqui. Esse tamanho que vai do O até o P. Esse aqui é o seno de T. Ok? Tenha isso em mente que eu vou fazer a seguinte relação. Deixa eu apagar primeiro isso aqui para ficar mais limpo o quadro. E agora eu faço o seguinte. Pelo ponto B, trace uma reta paralela à reta X, que é essa reta aqui. Então eu vou passar uma reta paralela aqui. Essa reta paralela vai cortar a circunferência aqui no ponto C. Eu vou ligar o ponto C ao ponto O. Está aqui, liguei o ponto C ao ponto O, que é esse raio aqui da circunferência. Agora, eu obtive, andando de A até o C, um arco que mede um tamanho de π menos t. Agora, por que esse arco mede π menos t, né? Deixa eu explicar aqui por que esse arco mede π menos t. A ideia é o seguinte. Verifique que este ângulo aqui, digamos que é o ângulo t, é esse mesmo ângulo aqui, que mede o ângulo t, ok? Como esse ângulo é o mesmo, e este ângulo todo completo, que vai de A até aqui o ponto D, eu vou marcar aqui um ponto D, esse ângulo mede π, que é igual a 180 graus, se eu retirar de π o arco que mede t, vai nos restar o arco que mede π menos t. Então, eu tenho o seguinte, este arco, que está em azul aqui, que corresponde ao arco AC, é o ângulo π menos t. Ok? Agora, o nosso objetivo é determinar o seno e o cosseno desse arco. Nós sabemos o seguinte, ó, como o C está na mesma altura do B, aqui na mesma altura, eu posso dizer o seguinte, que o seno de π menos t é igual ao seno de t, porque eu já conheço o seno de t aqui. Mais uma vez, o seno de t é essa parte laranjada. E como o ponto C está na mesma altura do ponto B relativamente ao eixo do x, eles têm o mesmo seno aqui. Veja que esse seno é positivo, que está na parte superior da circunferência. Agora vamos determinar o cosseno. Projeta o ponto C no eixo do x e obtém aqui um ponto D. Calcule a distância de O até D
essa distância de O até D, você vai ver que tem o mesmo tamanho da distância de O até o E. A diferença é que essa parte aqui está na parte negativa da circunferência, negativa, desculpa aqui, negativa. E essa parte aqui está na parte positiva. Então, como é que eu determino o cosseno de π menos t? Eu vou observar o seguinte, ó, o cosseno de π menos t, eu vou colocar primeiro aqui cosseno de t. Agora, veja que existe o seguinte, para que esses dois fiquem iguais em relação a sinais, eu preciso colocar um sinal de menos aqui. De novo, por quê? Porque o cosseno de π menos t está na parte negativa e o cosseno de t, está na parte positiva. Então, eu quero que os dois fiquem negativos. Para fazer a igualdade, eu coloco o sinal de menos. Ok? Então, essas duas fórmulas aqui vão nos dar o que nós chamamos de redução ao primeiro quadrante do segundo para o primeiro. E o que essa fórmula vai nos dizer? Ela vai nos dizer como calcular o seno e o cosseno de um ângulo que estão no segundo quadrante, desde que eu consiga relacionar este ângulo com algum ângulo no primeiro quadrante. Vamos ver um exemplo para isso ficar bem claro. Ok. Considere aqui um arco ou um ângulo de 120 graus. Ok? Digamos, deixa eu fazer um desenho aqui para isso ficar interessante. Então, eu estou fazendo aqui a circunferência e marcando aqui, por exemplo, um arco de 120 graus. Isso aqui é 120 graus. E eu quero determinar o seno e o cosseno desse arco. Então, eu vou relacionar com algum arco que esteja aqui no primeiro quadrante. A ideia é o seguinte, observa que 120 graus pode ser escrito como sendo 180 menos 60 graus. Não é complicado de ver isso, né? Se eu posso escrever assim, então eu posso dizer, como 120, é claro, 120 é maior do que 90 e menor do que 180, eu posso usar as fórmulas anteriores para determinar o seno e o cosseno desse ângulo. Então, usando as fórmulas anteriores, eu posso escrever o seguinte. O cosseno de 120, que é 180 menos 60, pode ser visto como menos cosseno de 60 graus. Eu sei qual é o cosseno de 60 graus. Usando uma tabela, por exemplo, nós podemos determinar isso, não é complicado. Isso é meio positivo, tá? Mas lembra anteriormente que eu tenho que multiplicar por meio, porque o cosseno de 120 vai estar na parte negativa, então fica menos meio, por causa daquela multiplicação por menos. Agora, o seno de 120 graus, que pode ser mais uma vez visto como sendo 180 menos 60 graus, é igual o seno de 60 graus. Então, eu olho só para essa parte aqui, nessa diferença. E o seno de 60 graus, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Aqui. Então, eu digo, olha, o seno de 120 graus também é raiz de 3 sobre 2. Sempre levando em consideração aquelas fórmulas. É claro, você não precisa decorar a fórmula, tá? Se você entende aquela geometria, consegue projetar os arcos no eixo do x e no eixo dos y, você consegue dizer imediatamente qual é o seno e o cosseno do ângulo que você procura. Este ângulo, é claro, maior do que 90 graus e menor do que 180, desde que você consiga relacioná-lo de alguma maneira com um arco que esteja no primeiro quadrante. Lembrando que esses arcos do primeiro quadrante, seno e cosseno, são sempre positivos. Os arcos que estão no segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. E por isso que a gente multiplica o cosseno por menos, lembra? Porque eu preciso fazer com que o cosseno fique negativo. Então, mais uma vez, não decore a fórmula, tente entender a geometria por trás dos desenhos que nós fizemos. Se você entendeu isso, você consegue
fazer os exercícios sem dificuldades. Então, para essa aula é isso, nós vamos ficar por aqui. Nas próximas aulas nós iremos fazer as reduções do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Então isso é tudo, um forte abraço e até a próxima.